Excelentíssimo senhor presidente, nobilíssimo ministros, relator e revisor, eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, saúdo a todos os presentes, servidores públicos e colegas advogados que agora nos acompanham. Sinto-me honrado em ocupar esta excelsa tribuna, ainda que virtualmente, e ter a atenção de vossas excelências para apresentar a sustentação oral nesta ação penal número 1406 da pauta de julgamento de hoje. Inicio recordando Rui Barbosa, o nosso jurista inesquecível e inigualável, que tem uma frase, dentre a sua vasta produção, que traduz precisamente o sentimento que nos toca nesta causa. Diz o inigualável jurista: a injustiça, por ínfima que seja, a criatura vitimada, revolta-me, transmuda-me, incendeia-me, roubando-me a tranquilidade e a estima pela vida. As palavras de Rui ecoam hoje nesta Casa da Justiça, porque estamos a tratar de uma questão humana das mais delicadas, que é a liberdade de um inocente, um homem simples, um pai de família, que não cometeu crime algum. Nesta breve sustentação oral, pontuarei questões mais relevantes desse processo, subsidiando o convencimento de Vossas Excelências, nobres magistrados, para que façam justiça com a absolvição deste acusado, ou que declarem as nulidades processuais, como, por exemplo, a incompetência absoluta do juízo. Estamos a falar, nestes autos, de uma prisão ocorrida no 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, sem ter havido no auto de prisão em flagrante qualquer evidência de cometimento de delito de depredação de patrimônio público, sequer. O acusado foi preso somente por estar no interior do palácio, onde ingressou para se proteger de tiros de borracha disparados pelos policiais contra os manifestantes que estavam na área externa de modo pacífico e ordeiro, diferente do caso das pessoas que estavam depredando patrimônio público. Bom, isto está comprovado porque o acusado foi atingido, inclusive na área externa, na sua testa, por uma bomba lançada pelos policiais. E, ficando desorientado, ele buscou o abrigo, naturalmente, na área interna de do prédio público, que era o que estava mais próximo. Nesse pouco tempo que ele esteve dentro do prédio público, não realizou nenhum tipo de depredação, nem haveria tempo para tal. Nos autos, não há nenhuma imagem das câmeras que sugerisse uma ação criminosa que pudesse ser atribuída ao acusado. Não há prova, não há imagem de câmera, não há testemunha que tenha o identificado, não há nenhum tipo de relação com precisão da individualização da conduta, ou seja, é uma acusação sem provas. E sabemos que todos nós sabemos, que não há delito sem conduta. Nullum crimen sine conducta. Não nos esqueçamos que se trata de um réu primário, com residência fixa, um cidadão comum sem antecedentes, um pai de família honesto, trabalhador. O Ministério Público Federal ofereceu a denúncia com diversas irregularidades, motivo pelo qual deveria ter sido rejeitada a denúncia sumariamente. Primeiro, ela foi intempestiva, porque foi além dos 5 dias de prazo para o oferecimento, como está previsto no artigo 1º, parágrafo 2º, a linha A, da Lei 8.038, que estabelece prazo de 5 dias, quando o indiciado está preso. Fora outras irregularidades que estão atestadas nas alegações finais, ao longo do processo. Mas, na denúncia, não se concluiu nenhuma ação criminosa que pudesse ser expressamente atribuída ao acusado. Não lhe é atribuído nenhum fato que pudesse ser relacionado com a abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, nem qualquer ato de depredação de patrimônio público, muito menos com o emprego de substância inflamável. Nenhuma substância inflamável foi encontrada com o acusado. Ainda que fosse o intuito do acusado tentar abolir o Estado Democrático de Direito, se trataria de crime impossível, que não é punível, de acordo com o Código Penal brasileiro, no artigo 17. Destas palavras iniciais, nós já percebemos as diversas nulidades absolutas que maculam a marcha processual. É importante que Vossas Excelências observem a incompetência absoluta do juízo, a suspeição e o impedimento do ministro relator e também agora do ex-ministro da Justiça, que agora compõe o STF. A nulidade de elemento do inquérito policial, nulidade de citação, excesso de prazo em audiência de custódia e também da prisão preventiva, a inépcia da denúncia, a falta de intimação de testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade,
Sobre a nulidade do elemento de inquérito, aqui cabe trazer, tudo isso está nos autos, mas aqui nessa sustentação oral é importante lembrar que o presente caso se desenrolou a partir da petição número 10.820, que foi protocolada no dia 11 de janeiro, ou seja, 3 dias após a prisão. Foi protocolada nos autos do inquérito 4879. Este inquérito, por sua vez, foi iniciado em 16/8/2021, com o detalhe de que este inquérito em questão tem objeto diverso do aqui investigado, pois se iniciou para investigar as manifestações do 7 de setembro em 2021. Ora, quase 2 anos depois daquele inquérito, surge sem nenhuma conexão com os fatos investigados no âmbito dos inquéritos abertos depois. Também tem os inquéritos 4921 e 4922, que são para questões diferentes. Somente depois é que se instituíram novos inquéritos. No que reside supostamente a questão da ilegalidade, aqui, ainda que houvesse conexão entre esses inquéritos, forçoso seria reconhecer a necessidade de submeter a livre distribuição por sorteio a outro órgão julgador. E aqui já começamos a entrar também para a questão da incompetência. Mas devemos, antes disso, acrescentar que o sigilo que foi imposto aos causídicos violou também o direito de acesso dos advogados, conduzindo a uma ou outra nulidade prevista no artigo 7º da Lei 8.906. Nulo de pleno direito o inquérito, consequência, a frustração do seu valor probatório, caracterizando-se o procedimento como meramente instrumento de repressão política, o que é inconcebível no Estado Democrático de Direito, porque ultrapassaria os limites do poder jurisdicional, por mais elevadas que sejam as funções desta casa, que tem o dever de zelar pela Constituição. A Carta Magna, ela assegura que ninguém seja processado ou julgado senão pelo juiz competente. No caso em tela, objetivamente, não se observa a competência do COLEN do Supremo Tribunal Federal para investigar, processar e julgar crimes comuns, pois essa competência é atribuída à Justiça Comum Estadual. Ainda que se trate de crime político, a competência seria da Justiça Federal, artigo 109, inciso 4 da Constituição. Quanto à jurisdição política, a competência seria do Senado da Câmara Federal, artigo 52, artigo 51, Constituição. Bom, não resta competência possível para o STF. A competência em razão do lugar deveria ser atribuída, como determina a lei, para os juízes de primeiro grau de jurisdição, artigo 69 do Código de Processo Penal. Ainda que fosse crime cometido dentro da sede do STF, que não é o caso dos autos, o presidente do tribunal teria que adotar diligências para designar por sorteio o relator, não sendo possível a avocação do feito por nenhum ministro. Também não seria possível a inclusão do fato em inquérito pré-existente a ele. O artigo 43 do Regimento Interno do STF autoriza a presidência a instaurar um inquérito ou delegar essa atribuição a outro ministro, no caso de crimes ocorridos nas dependências do STF. Porém, não poderia o ministro fazê-lo de ofício. Vale registrar que em entrevista concedida pelo nobre ministro relator ao jornal O Globo, ele revelou ter orientado o ministro da Justiça, advogado-geral da União e o presidente da República no dia do ocorrido. Além disso, a instauração de investigação não se confunde com a competência para julgar. Constitui garantia fundamental o princípio do juiz natural, previsto como direito fundamental na Constituição, que assegura às partes a submissão do seu caso ao juiz competente, com limitados poderes de Estado, para que não constitua o juízo ou o tribunal de exceção. Por mais dignas que sejam as preocupações do nobilíssimo julgador, do ministro relator, dos demais membros dessa casa, o fato é que este distinto juízo é absolutamente incompetente para investigar, processar e julgar o caso em tela, por inexistência de matéria afeta ou prerrogativa de foro capaz de atrair a competência do STF, o que torna nulo todo e qualquer ato decisório,
Neste aspecto, recordamos a lição do respeitadíssimo professor Giulio Fabrini Mirabetti, que diz: é evidente, porém, que um juiz não pode julgar todas as causas e que a jurisdição não pode ser exercida ilimitadamente por qualquer juiz. Por isso, o poder de julgar ou jurisdição é distribuído por lei entre vários órgãos do Poder Judiciário através da competência. A competência é, assim, a medida e o limite da jurisdição, e é a delimitação do poder jurisdicional. Trazendo essa lição, acrescentamos com a recente jurisprudência do STF, que também atesta essa posição de afastar a competência do STF. O augusto presidente atual deste tribunal foi o relator na ação penal 937, quando se reduziu a amplitude do foro por prerrogativa de função, aplicando-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício de mandato e relacionados às funções desempenhadas por parlamentares ou por pessoas que tinham ali o seu foro de prerrogativa verificados. Assim, um sujeito que detém a prerrogativa de foro, que vier a cometer um crime, sem relação com o seu mandato, não será julgado originariamente por esta corte. Isto está no agravo regimental, no inquérito 4513. Outros julgados afirmam que, nas hipóteses de conexão e continência, deve ser feito o desmembramento do processo para manter no STF o julgamento apenas de quem possui o foro de prerrogativa de função, e os demais serão remetidos às instâncias ordinárias. Diversos julgados. Na relatoria do Teori Zavascki, ação penal 871, na relatoria do Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio, inquérito 3515, o nobre ministro Dias Toffoli também foi relator de uma reclamação 7913, e o excelentíssimo seu ministro Edson Fachin, na petição 7320, todos esses julgados apontam nesse mesmo direcionamento. São tantos que balizam o desmembramento dos autos para remeter às instâncias ordinárias, que não pode subsistir um julgado cuja competência não está afeta a este tribunal, a este respeitável tribunal. Nada obstante, se reconheça a excelência do nobre ministro relator, tanto na magistratura como também no magistério, nas atividades como escritor de livro de direito constitucional, muito respeitado. Há fatos que impedem que essa relatoria possa ser exercida com imparcialidade, sendo salutar o seu afastamento do caso para manter-se a confiança do povo no soberano, do povo soberano, na administração da justiça, e não dar lugar a críticas à atividade jurisdicional exercida por este tribunal. Ao longo do caloroso processo eleitoral, o nobre relator funcionou como presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Então, é um aspecto objetivo que diz respeito à natureza da manifestação de que solicitava esclarecimentos sobre o processo eleitoral, não podendo a mesma autoridade judiciária responder àqueles questionamentos eleitorais e funcionar aqui como executor da pretensão punitiva do Estado. Logo se depreende um impedimento do ínclito ministro relator. No aspecto subjetivo, também é uma demonstração de ânimo do nobilíssimo relator, revelada em inúmeras situações, tanto em relação ao candidato apoiado pelo acusado, quanto em relação aos eleitores desse candidato, como um fato notório ocorrido nas ruas de Nova York, quando esposa e filhos também foram pressionados pelo clamor público. E isso remete ao inciso 4 do artigo, aos incisos 3 e 4 do artigo 252 do Código de Processo Penal. Mais elevada que seja a natureza pacífica, por mais elevada que seja essa natureza pacífica e harmoniosa do insígne julgador, eventuais ofensas irrogadas de um ou de outro lado alimentam a desesperança numa justiça equânime, motivo pelo qual deve se evitar qualquer laço de ódio, rancor, desejo de vingança ou satisfação secreta ou declarada.
Por conhecer e reconhecer a honestidade do ínclito relator, tanto na magistratura como no magistério, acreditamos que o próprio ministro deve se declarar por suspeição, a sua suspeição ou seu impedimento. E na falta da espontânea manifestação, deve o colegiado preservar a respeitabilidade deste tribunal. Também fazemos menção ao episódio ao impedimento do ministro Flávio Dino para participar do presente julgado, por ter sido ele arrolado como testemunha nestes autos. E também por ter relação direta com o fato, como demonstrado na arguição acostada nos autos. Nas alegações finais do Ministério Público Federal, foi afirmado que a defesa não teria arrolado testemunhas. Todavia, não é verdade, pois a defesa arrolou testemunhas ainda em caráter de impressibilidade. A defesa reiterou ao longo do processo, diversas vezes, inclusive em audiência, pela intimação, por se tratar de militares e funcionários públicos, que a intimação ela se torna imprescindível, ainda com ofícios expedidos aos superiores hierárquicos. Sob pena de condição coercitiva, deveriam elas ser intimadas e comparecerem. Mas não houve essa intimação. A falta dessa intimação das testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade constitui cerceamento de defesa, figurando nulidade absoluta que impede a realização de sessão de julgamento. É o caso de converter o julgamento em diligência para ser feita, então, essa intimação. Senão, o julgamento será nulo. Passemos à inépcia da denúncia, verificada quando ausente a justa causa para o prosseguimento da ação penal, pois constituiria óbice ao contraditório, ao exercício do direito à ampla defesa e violação ao princípio constitucional do devido processo legal. A peça acusatória não observou as exigências legais do artigo 41 do CPP, notadamente ao deixar de apontar indício de autoria e os elementos das figuras típicas que denuncia, o que essencialmente poderia ter sido feito juntando-se filmagens dos ambientes vandalizados para conseguir identificar se o acusado praticou algum ato. Bom, muitos desses vídeos foram disponibilizados no âmbito da CPMI, mas não consta nos autos nenhuma prova que mostre algum ato de depredação de patrimônio público por parte do acusado. Sem tais provas, sem tais diligências, a denúncia impossibilitou a individualização da conduta e imputou eventos delituosos de modo abstrato, lançando mão da narrativa conspiracionista de que haveria mentores intelectuais e agentes financiadores, sugerindo até treinamento prévio de executores materiais. Nota-se que não foi apontado comportamento individualizado no plano concreto que fosse atribuído ao acusado. Enfim, a peça acusatória deveria conter exposição do fato delituoso em toda a sua essência e em todas as suas circunstâncias. Como a denúncia não descreveu adequadamente fato criminoso e não estabeleceu a necessária vinculação, não há nexo de causalidade, da conduta individual de cada agente, no caso do acusado especialmente, insuperavelmente ela se qualifica como inepta. Em cognição sumária do caso, já seria possível a absolvição por inexistência de conduta criminosa atribuída ao acusado, vez que apenas se manifestava de modo pacífico e ordeiro na área externa do prédio público, até o momento que ele precisou se abrigar após ser atingido por uma bomba na sua testa e diante dos tiros de borracha que estavam sendo disparados indistintamente pela polícia. Bom, o estado de necessidade constitui causa excludente de adversidade se for perguntado por que ele estava dentro do Palácio do Planalto. Ainda que se considerasse o suposto crime multitudinário, extensivo a todos os presentes, independentemente das suas respectivas condutas, a ausência da intenção dolosa excluiria a culpabilidade e a punibilidade. Por todos esses motivos, deveria ter sido proclamada a absolvição sumária do denunciado. O MPF alegou que o denunciado seria uma das milhares de pessoas insatisfeitas com o resultado eleitoral e teriam se associado com o objetivo de praticar crimes contra o Estado democrático de direito. Mas é importante recordar que numa democracia participativa não constitui crime a insatisfação nem a crítica ao resultado eleitoral.
Ou então, seria o caso de responderem criminalmente, por exemplo, o presidente do PDT, o Carlos Lupe, o senhor Carlos Lupe, que defendeu, e é um fato notório, defendeu o voto impresso como forma de evitar fraude em processo eleitoral. Isso foi noticiado, inclusive, no site UOL. Também o ministro Flávio Dino, que era ministro da Justiça e hoje integra aqui a casa, quando ele foi candidato a governador, duvidou das urnas eletrônicas, afirmando serem elas extremamente inseguras e suscetíveis de fraudes. Portanto, excelências, as manifestações políticas não podem ser confundidas com crimes contra o Estado Democrático de Direito. Por mais acirrado que seja o momento político atual, não se pode criminalizar a manifestação política do cidadão, sob pena de se comprometer um ambiente democrático, na qual o pressuposto é a liberdade de manifestação dos indivíduos, de modo pacífico e ordeiro, como foi o caso do acusado. Pensar diferente disso seria o mesmo que instaurar um direito penal fascista ou soviético. E aqui recordamos as lições do Eugênio Raul Zaffaroni, pois se caracterizam nesses sistemas fascista e soviético penas gravíssimas para delitos políticos definidos abstrata ou subjetivamente. Nesse aspecto, observamos a desproporcionalidade das penas que estamos vendo sendo aplicadas aos acusados relacionados ao 8 de janeiro, muitas vezes sem precisar individualização de conduta. Se compararmos com crimes tão reprováveis como o caso, por exemplo, da Elisa Samúdio, nós vemos a desproporcionalidade dessas penas. E aqui estamos tratando de um simples, honesto trabalhador brasileiro. O direito penal brasileiro prima pela preservação de direitos fundamentais, pela ressocialização, pela harmonia social. A simples presença de um manifestante pacífico e ordeiro não pode ser confundida com associação criminosa, ainda mais armada, quando não foi encontrada nenhuma arma com o acusado. No universo de todos os detidos, somente com um dos invasores foram apreendidos. Ou seja, em todos os manifestantes e invasores que estavam fora, que estavam dentro, somente um foi encontrado com um machado, um canivete e uma faca esportiva. E essa pessoa não era o acusado. Não houve, no presente caso, a participação delitiva do acusado em nenhum ato criminoso. Isso consta nos autos, claramente. A peça acusatória não consegue demonstrar sequer concretamente, não há provas de que houve participação delitiva do acusado, a não ser estar na praça dos três poderes. E isso não é bastante para caracterizar algum crime. Nem a denúncia, nem as testemunhas arroladas pela acusação, nem as provas nos autos apontam sequer para a convocação das manifestações. Não há prova de que o acusado convocou manifestações. Pelo contrário, ele foi se manifestar somente. E daí aconteceu todo esse infortúnio. É fundamental a contemplação dessa matéria à luz dos princípios do indúbio pro réu, da intranscendência da pena e da humanidade, para que se evite a criminalização de simples manifestação política de um cidadão pacífico e ordeiro, em busca de esclarecimentos do Tribunal Eleitoral. O parquê fez menção à existência de um plano, pressupondo a existência de uma liderança, de um treinamento de manifestantes que teriam até divisão de tarefas. Contudo, não se provou nos autos a existência dessa liderança, nem de treinamento, nem de que nada disso estivesse vinculado à pessoa do acusado. E sequer, se houve divisão de tarefas, qual foi a tarefa executada pelo acusado? Nada disso fica demonstrado. O MPF ainda menciona a existência de vínculo subjetivo que entre as milhares de pessoas que teriam iguais finalidades para a prática de uma obra criminosa coletiva na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, impedindo e restringindo o exercício dos poderes constitucionais, mas não é crível que todos os milhares de manifestantes estivessem imbuídos de objetivo criminoso único. De objetivo criminoso qualquer, ainda mais único. A verdade é que
a maioria dos manifestantes estava tão somente pedindo ao poder público eleitoral uma resposta sobre as suas legítimas dúvidas que não foram esclarecidas. Ou seja, a maioria dos manifestantes defendia a democracia quando querem obter respostas, querem obter transparência. Há um tribunal eleitoral a quem dispensamos todo o respeito institucional, é claro. Estamos falando de um ser humano que apenas estava fazendo uma manifestação pacífica e ordeira. E não pode ser confundido com aqueles que ingressaram para praticar atos reprováveis. Mas na denúncia foi dito que havia pessoas armadas com paus, pedras e estilingues, mas isso não foi atribuído também ao acusado. Mas essas pessoas armadas com paus, pedras e estilingues, segundo a denúncia, estariam visando cometer o crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Se isso é verdade, essas pessoas também não poderiam ser enquadradas na tentativa desse crime, porque se trataria de crime impossível. Afinal, que tipo de Estado sofreria um golpe sem armas ou com paus, pedras e estilingues? O Brasil não tem um exército, polícias federal, militar, civil, guardas municipais. Na própria entrevista ao jornal Globo, o ministro relator reconhece que poucos policiais seriam necessários apenas para conter aquela turba. Sobre a definição do conceito de golpe de Estado, o professor Paulo Bonavides lecionava que, trazendo ali as características de golpe de Estado, fala que teria que ter o elemento de surpresa, a subitaneidade, a violência, a frieza de cálculo, a premeditação, a ilegitimidade, fazendo sempre às expensas da Constituição. Na esteira da interpretação democrática apresentada pelo saudoso constitucionalista, que todos nós temos reverência e apreço, o artigo 359-T do Código Penal Brasileiro exclui a tipicidade de qualquer crime deste título quando a conduta do agente se referir à reivindicação de direitos e garantias constitucionais, ou seja, quando estiver falando de manifestação política, ou seja, não podem ser aplicados tais dispositivos. A manifestação, a conduta dos manifestantes não pode ser considerada antidemocrática por questionar a lisura do sistema eleitoral ou criticar a representatividade de parlamentares ou de qualquer cargo eletivo, ou se questionar decisões do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer tribunal. Digamos que se tenham questionado a soltura e a elegibilidade do atual presidente, isso não é motivo para se criminalizar a conduta em um Estado democrático de direito. O acusado jamais empreendeu qualquer desses atos, sequer esse tipo de questionamento e sequer contra a ordem democrática. Pelo contrário, apenas, assim como a maioria dos manifestantes, agiu legítimo e pacificamente para pedir esclarecimentos. Erroneamente concluiu o parquet pela prática de crime multitudinário, quando somente seria possível até ali o início da denúncia. No curso da instrução teria que se comprovar, portanto, não se pode haver condenação por crime multitudinário, no máximo denúncia. Um crime multitudinário de tentativa de abolição democrática do Estado de Direito ou de golpe de Estado, apontando para a modalidade de participação de autor intelectual, agente financiador, executores materiais, autoridades omissas. O MPF não distinguiu fatores apontados anteriormente. Para o enquadramento penal, faz-se necessária a realização de investigação criteriosa e aprofundada para a verificação das condutas que tenham importado em ameaça real e concreta ao bem jurídico protegido pelo direito penal em questão, pelo tipo penal em questão. A única acusação direta seria de participação do denunciado em crime de dano qualificado, por uso de violência, grave ameaça com emprego de substância inflamável. Mas mesmo essa contra o patrimônio da União, mas mesmo essa acusação, a única acusação feita diretamente ao acusado, não se precisou que ação, que móvel, que meio de prova estaria atribuída ao acusado. Não seriam suficientes para condenar
um cidadão uma atribuição de falas como fora Lula. Se não, igualmente seriam criminosos quaisquer pessoas, manifestantes, eleitores, que tenham dito em algum momento fora Temer ou fora Bolsonaro. Essas palavras não seriam suficientes e sequer estão comprovadas nos autos que foram ditas pelo acusado? Hoje, excelências, estamos aqui com a possibilidade de fazer justiça. Por maior que seja a temperatura política, divergências, isso não pode ser transferido para intimidar a população através de condenação de pessoas de bem. No caso dos autos, temos um pai de família, honesto, trabalhador, democrático, que quer apenas o melhor para o seu país e não cometeu crime nenhum. Nos autos não há nenhum tipo de relação. Não precisa haver uma condenação uniforme para todas as pessoas que estão sendo acusadas nesse inquérito, porque precisa haver a individualização. E no caso destes autos, não há sequer um ato de depredação que possa ser atribuído ao acusado. Deste modo, excelências, ao tempo que eu agradeço a gentileza da vossa atenção, pugnamos pela rejeição da denúncia, por inépcia ou por reconhecimento da incompetência do juízo, caso em que deve ser determinado os autos à Justiça Federal da Seção Judiciária da Bahia, ou a declaração das nulidades apontadas no inquérito por elementos do inquérito, excesso de prazo de prisão preventiva, de audiência de custódia, por reconhecimento de prova ilegal, das poucas provas que tem, que são ilegais, na verdade, e que sequer a prova relacionadas à autoria ou qualquer tipo de delito que tivesse sido praticado, como aqui demonstramos e está nos autos, nas petições. Também a nulidade da falta de intimação de testemunhas arroladas pela defesa, em caráter de imprescindibilidade. Então, pugnamos por isso e também pela absolvição do acusado por atipicidade de conduta, por excludente de antijuridicidade, de culpabilidade, ou pela inexistência de indícios de autoria e de materialidade dos crimes apontados na peça acusatória. Chamamos ainda a atenção para a necessidade de oitiva das testemunhas arroladas, sob caráter de imprescindibilidade, na petição que consta aqui nos autos com a arguição de impedimento, e que essas testemunhas não foram ouvidas. Por fim, rogamos pela improcedência dos pedidos formulados pelo parquet na denúncia ora impugnada. Muito obrigado a todas as vossas excelências, um bom trabalho.